Comunicação não é aquilo que você fala, mas aquilo que o outro entende daquilo que você fala. Então é muito comum hoje em dia as pessoas imaginarem que estão sendo bem-sucedidas na sua comunicação, mas elas estão ouvindo muito mais aquilo que está sendo dito a si mesma, ou seja, o seu diálogo interno, antes de poder transformar isso numa ação. Existem vários fatores que ocasionam um ruído na comunicação dentro do ambiente corporativo. A própria comunicação do líder, ou seja, o líder ele não é muito empático com seus funcionários, ele não entra no lugar do outro, ele não consegue dizer aquilo que ele está realmente querendo dizer. Um segundo ponto é a própria comunicação organizacional. Não existem sistemas de fluxo de comunicação interno dentro da empresa para alinhamento das informações necessárias para o ambiente corporativo. Então, esses dois fatores aí acabam gerando uma má comunicação no ambiente empresarial. Se o ambiente não é linear, não é horizontal, a comunicação muitas vezes é aquela comunicação vertical, que vem de cima para baixo, e ela não flui dentro do ambiente, e os ruídos ocorrem, consequentemente terão também boatos negativos ocorrendo dentro do próprio ambiente. Quando as informações não fluem, o resultado é a falta de sinergia, a falta de envolvimento e engajamento da equipe com os objetivos da empresa. Quando nós olhamos para o microambiente, é importante que identifiquemos dois aspectos. O primeiro é como os funcionários se comunicam, ou seja, o liderado com seu par de trabalho. É preciso que ele também tenha uma postura adequada, uma comunicação assertiva, ou seja, que ele preste atenção nos seus movimentos, nos seus gestos, na sua postura diante do outro, porque muitas vezes a maneira como uma pessoa se comporta diante do outro é uma maneira agressiva. Isso afasta a comunicação. Então, ser cordial, ser gentil, poder enfatizar apenas os aspectos positivos, ao invés de ficar trazendo questões pessoais, questões negativas do seu dia a dia para dentro do ambiente de trabalho. Isso tudo vai gerar um ruído também na comunicação do próprio ambiente. E o segundo fator é quando o próprio líder presta mais atenção nos seus liderados e consegue ser também um líder empático, um líder que se coloca no lugar do outro e que presta atenção naquilo que ele está dizendo do seu exemplo pessoal, porque a melhor maneira de um líder comunicar é através do seu exemplo pessoal, através da sua atitude, da sua liderança, da sua postura, da sua voz de autoridade. Isso é muito importante para a liderança de uma empresa. Existe uma preparação interior e uma preparação anterior para se comunicar algo, ou seja, primeiro eu tenho que acreditar e estar convicto naquilo que eu vou transmitir na minha comunicação. Essa é a minha preparação interior, acreditar e ter consciência daquilo que eu vou comunicar. E o segundo passo é a preparação anterior. Antes de eu comunicar, eu criar um roteiro mental com um começo, meio e fim, e que eu possa comunicar tudo que eu estou querendo dizer de forma congruente, de forma organizada. Também prestar atenção num ponto importante. Existem pessoas que pensam muito para falar, que são os introvertidos. E as pessoas que falam sem pensar, que são os extrovertidos. Então, normalmente, uma pessoa introvertida, ela pensa muito para falar e ela precisa se desafiar constantemente para dizer aquilo que ela está sentindo. Já o extrovertido tem que aprender a ouvir mais do que falar. Então, esse equilíbrio entre ouvir e falar é muito importante, porque nós ouvimos 3 vezes mais do que falamos. Ouvimos 450 palavras por minuto, enquanto que falamos 150 palavras por minuto. E nada substitui a comunicação interpessoal, essa comunicação de uma pessoa com uma outra pessoa presencialmente. O que nós podemos entender é que a comunicação via digital, ela vem para reforçar a comunicação presencial. Quando ela é nessa via, muito bem, ok. Então, eu me comunico com você e todos os tópicos que nós pontuamos, eu digito ali um e-mail ou uma mensagem para reforçar essa comunicação que nós tivemos presencialmente. Daí é positivo. Mas quando você utiliza apenas os recursos virtuais para a comunicação, você limita muito o canal de relação também.
Porque um dos motivos da comunicação é o relacionamento, é o ato de relacionar ideias, pensamentos e também o próprio vínculo emotivo que existe entre dois seres humanos, seja ele no âmbito pessoal ou no âmbito profissional. Sempre o conhecimento vem antes da empatia, vem antes do entusiasmo e vem antes da autoridade. Se você não domina aquilo que você fala, se você não conhece o que você diz, é o primeiro passo para já dar errado. Não adianta nada você querer ser empático, entusiasmar alguém e ter autoridade se você não ter o conhecimento. Então, o primeiro passo para a comunicação é dominar o assunto, acreditar naquilo que você fala. Daí vem o bom roteiro, roteirizar aquilo que você vai dizer, itemizar, ou seja, o primeiro passo, o segundo passo, o terceiro passo. E a partir disso, com esse conhecimento que é a base de tudo, você terá a habilidade de ser empático e autoritário e atitude de comunicador para poder convencer as pessoas, influenciar as pessoas naquilo que você acredita. Uma técnica que nós usamos muito em comunicação empática é a técnica da recapitulação. Então, quando eu estou dizendo algo para você ou para alguém, no final, sempre é bom eu recapitular alguns pontos. Olha, eu disse isso, isso, isso. Lembra-se? Então, o que é importante para mim são estes pontos, deixar bem claro quais são os pontos de importância na minha comunicação para o outro. E da mesma maneira, quando o outro fala comigo, é importante que ao final de ouvir tudo que o outro disse, eu recapitular, literalmente, eu repetir algumas coisas que essa pessoa disse. Muito bom aquilo que você disse, olha, o primeiro passo, isso daqui. Eu achei importante dar um feedback da comunicação do outro. Isso estreita a comunicação e torna a comunicação mais empática e também mais resolutiva. Quando uma pessoa não entende aquilo que você disse e o resultado não sai satisfatório, é importante que você chame essa pessoa para um diálogo franco e aberto e que você tenha a humildade de perguntar para essa pessoa onde foi que eu errei na minha comunicação. Porque às vezes essa pessoa ela tem um estilo diferente de ouvir e de interpretar as coisas que estão na sua vida. Tem pessoas que aprendem ou entendem o mundo de forma visual. Outras pessoas de forma mais auditiva, gostam de ouvir. E outras fazendo. Muitas vezes você não pode comunicar apenas com o canal auditivo. Às vezes você tem que fazer algo junto com a pessoa para que ela entenda o que você está querendo comunicar com ela. Então é importante que você entenda a maneira como o outro aprende e como o outro entende a sua comunicação. Comunicação é redundância. Essa é uma das máximas da comunicação. Quanto mais repetimos, mais inteligível e mais resolutiva fica a comunicação. Nós sabemos que quanto nós água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. E comunicação é desse jeito. Ao término de passar uma mensagem, de passar um comunicado, de querer com que os outros façam aquilo que você quer que eles façam, pergunte, você entendeu? Vamos recapitular? Vamos repetir se for necessário?